Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 266 nesse final de tarde de terça-feira. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. Hoje a gente vai falar de um tema que muita gente tem medo, muita gente acaba fugindo, muita gente só de ouvir essa palavra desse tema de hoje acaba acreditando, né? Muitas vezes que isso pode dar azar, que isso pode atrair coisas ruins, ou às vezes simplesmente não quer falar disso por fuga, né? De encarar a realidade. Afinal, esse tema é um elemento que está inscrito na nossa realidade e eu acredito que meditarmos sobre ele, né? Por mais difícil que possa parecer, ele traz um elemento de consciência que faz com que a gente possa viver melhor. E que elemento é esse? Que assunto é esse, Machado? É o assunto da morte, né? Então, a morte é um elemento que precisa ser meditado, né? Afinal, a morte, ela faz parte dessa constituição chamada vida, né? E se a gente perde essa dimensão, se a gente perde a dimensão de que estamos inscritos nessa realidade, ou seja, não somos imortais, nenhuma transformação acaba fazendo sentido, né? Eu costumo dizer que o contrário de morte não é vida, né? O contrário de morte é nascimento. A gente entra no tempo, vive uma vida e depois sai do tempo, que é quando acontece a nossa morte. Agora, o que a gente faz entre esses dois polos, né? Entre o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte, isso sim é o que a gente chama de vida. E sem meditarmos sobre esse fim, sem a gente pegar e ganhar consciência de que isso vai acontecer e a gente fica fugindo de olhar para isso, a nossa vida vai vivendo todos os dias assim como se nunca fosse acabar, como se fôssemos imortais. E aí com isso a gente vai deixando coisas importantes para depois, e aí assim, esse sentido do qual eu falo, a gente não consegue ganhar, né? Procrastinar, por exemplo, né? Esse elemento da procrastinação que muitas vezes a gente vê na vida de boa parte das pessoas, né? É porque esse elemento, essa realidade da morte acabou sumindo. Então eu posso deixar tudo para depois, eu procrastino aquelas coisas importantes porque se não deu para fazer hoje, de repente dá para fazer amanhã, né? Porque a gente perde essa dimensão, né? E também, além de ter perdido essa dimensão, de a gente não estar mais olhando para isso, existe uma nova cultura que acabou entrando, né? Uma cultura que a gente vê muitas vezes no próprio cinema, ou às vezes na novela da Globo, aquela velha pergunta, né? Se só te restasse um dia, o que você faria, né? Certa vez tinha uma novela que tinha esse bordão, né? O que você faria se só te restasse um dia? E aí começaram a ser vendidas algumas ideias do tipo, né? Se só me restasse um dia, eu sairia fazendo todas as coisas que mais me dão prazer, né? Eu sairia em busca de um desejo desmedido, né? Eu sairia, sei lá, comendo todas as tortinhas de limão que existem por aí, eu sairia transando com todo mundo, eu sairia indo pra praia, né? Eu estaria curtindo, né? Essa ideia, né? De que se só me restasse um dia, eu iria aderir a todos os prazeres, né? Eu iria atender todos os meus desejos. Ora, mas é óbvio que quando a gente cai quando a gente cai nesse papo de olhar para a finitude da nossa vida e tudo que a gente acha que realmente vai ser de valor, vai existir de valor naquele nosso último dia, são os nossos desejos serem atendidos, né? São os nossos prazeres serem atendidos. É óbvio que esses desejos eles vão ser atendidos com uma total aflição, uma aflição de quem sabe que aquilo ali não vai dar conta de preencher, né? Eu vou comer mais uma tortinha de limão e mais outra, e a cada pedaço que aquela tortinha de limão que eu vou inserindo, né, que eu vou me alimentando daquela tortinha de limão, eu vou cada vez mais percebendo que aquilo ali não tem sentido nenhum, que aquilo ali, aquele prazer, né, por mais gostoso que ele possa ser naquele momento, ele jamais vai dar conta de preencher a minha vida. Então é óbvio que essa ideia ela está totalmente equivocada, né? Primeiro, né, de um lado, as pessoas que ficam fugindo desse assunto, né, porque não querem encarar uma realidade, preferem viver uma vida sempre procrastinando, deixando as coisas para depois. Então aí entra com esse discurso, não quero, para que eu vou ficar falando desse assunto, né? Para que eu vou ficar falando da morte? Porque eu não vou olhar para isso porque isso dá azar, né? E aí eu posso viver todos os dias como se eu fosse um imortal. Ou então, de um outro lado, as pessoas que olham para isso e compram essa ideia da novela, né? Essa ideia de Hollywood, né? Se eu tivesse só mais um dia, eu ia viver todos os prazeres momentâneos. É óbvio que isso é uma ideia totalmente equivocada, né? Se o que me resta no final da minha vida é um prazer material,
a vida perde todo o sentido, né? Porque eu não evoluo, né? Eu não tenho por que buscar evoluir, eu não tenho por que buscar me desenvolver, eu não tenho por que buscar seguir, né? Me tornando um ser humano melhor, cumprindo o meu dever, aquilo que pede aquilo que está na minha frente, aquela circunstância, né? A ideia da morte jamais nos paralisaria quando a gente entende que essa é uma transformação que acaba aqui no mundo material e que aí sim é a possibilidade de a gente se abrir para uma vida que a gente chama de vida eterna. Isso jamais deveria ser elemento de paralisação, né? É aquela história que eu conto sempre do Viktor Frankl, né? O psiquiatra judeu que participou lá, que foi vítima, né, do Holocausto, que foi um sobrevivente daquela época e estava lá dentro do campo de concentração, né? E no momento ele foi chamado para conversar com um sujeito que tinha só mais 5 minutos de vida, né? Ora, o que falar para um sujeito que tem só mais 5 minutos de vida, né? Que tarefa, né, difícil, né, árdua, né? Chegar para um sujeito que tem só mais 5 minutos, que palavras falar para essa pessoa, né? E aí o Viktor Frankl conta no livro dele, né, que aí naquele momento ele usou a comunicação dele para tentar gerar algum efeito positivo na vida, naquele restante de vida que existia daquele sujeito, né? E ele falou que ele não aliviou, né? Ele chegou e falou para ele: olha só, eu não quero saber se tu tem mais 5 minutos de vida ou se tu tem mais 30 anos. Eu não quero saber se tu tem 5 minutos de vida ou se tu tem mais 100 anos. Eu não quero saber se tu tem mais 5 minutos ou 12 horas. O que eu quero nesse momento é que seja 5 minutos ou 30 anos de vida, tu faça algo que tenha sentido. Tu preenche esse tempo que tu tem daqui para frente de sentido. Dar sentido a cada minuto, né? Não é ainda aquele conceito superior, né, de olhar para as coisas mais nobres, mais evoluídas, a gente nem está falando dessas coisas superiores, não é procurando o sentido, é fazendo algo, né? É realizando algo, aquilo que a tua circunstância te pede, né? Ora, qual o sentido da vida se eu preencher os meus últimos minutos comendo tortinha de limão, como esse exemplo que eu estava dando? É óbvio que não vai ter sentido nenhum se tu fizer isso. Agora, a gente precisa meditar da seguinte forma: quantos minutos me restam? Poxa, eu tenho só 5 minutos, né? Então não dá mais, de repente, para eu pedir. O que a gente precisa meditar em relação a isso, né? Se eu tenho só 5 minutos, talvez eu não tenha mais como voltar lá e pedir perdão para aquela pessoa que eu precisava pedir. Talvez eu não tenha como ir lá no banco liberar a senha do meu cartão para que aquela outra pessoa passe a usar. Eu não tenho mais como ir lá pagar uma dívida. Então o que fica nessa reflexão? Se eu tivesse um único dia, talvez daria para fazer tudo isso, mas quando eu tenho só mais 5 minutos não dá. E o que fica nessa reflexão? A nossa vida precisa ser uma eterna meditação sobre aquilo que eu não fiz e deveria estar fazendo. Presta atenção que é aí onde entra a importância da gente meditar nesse elemento chamado morte, chamado o fim aqui da nossa vida material. É se questionar todo santo dia o que é aquilo que eu deveria estar fazendo e não fiz ainda, né? Aí vale a pena a gente olhar e, poxa, aquele perdão que eu deveria ter ido lá e pedido para aquela pessoa, ou aquela pessoa que eu precisava ter perdoado e não perdoei, aquela pessoa que eu deveria ter dito, né, que eu já deveria estar fazendo isso, dizendo que eu a amo e não estou dizendo, aquela dívida que eu deveria ter pago e não paguei. É isso que a gente deve se perguntar todo santo dia. E quando a gente perde a dimensão desse elemento chamado morte, seja por fuga ou seja por ideias, né, mirabolantes que te vendem por aí, a gente perde esse sentido de fazer aquilo que precisa ser feito. Essas pendências, elas precisam ser resolvidas aqui. E a gente, de fato, se tem uma única certeza que a gente tem, é que a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai durar aqui nessa jornada. Podem ser mais 5 minutos, pode ser mais 5 dias, podem ser mais 5 anos. A gente realmente não sabe qual é essa hora derradeira. E é por isso que nós não deveríamos estar procrastinando aquilo que precisaria ser feito, né? E aí, com isso, né, quando a gente se envolve realmente em preencher essas pendências e resolver essas pendências, né, que aí é aquela história do fazer algo, fazer aquilo que a nossa circunstância pede, eu consigo finalmente se livrar desse mundo de subjetivismo, né? Essa coisa do, é porque me olharam feio, porque não gostaram de mim, porque eu não sei, né, se as pessoas não me amam, porque isso aqui. A gente sai desse elemento subjetivismo e passa a viver uma vida objetiva. A gente percebe que ficar olhando para dentro, pensando em como deveriam ser as coisas, naquilo que está só no campo das ideias, é uma puta de uma perda de tempo.
A gente precisa olhar para isso, né, e entender duas coisas, né? Primeiro, fazer aquilo que precisa ser feito, né? Se a gente não está ainda nem fazendo aquilo que precisa ser feito, a gente não pode dar o próximo passo, que é o segundo passo, que aí é quando a gente já está maduro, e aí sim a gente pode ter uma reflexão mais profunda sobre isso. Se eu ainda não estou nem fazendo, se a minha vida é aquela de eu vou olhar para isso porque eu quero só uma vidinha de prazer aqui, ou então de afeto interior, não está ainda nem na hora da gente meditar mais profundamente sobre isso. A gente primeiro precisa fazer um movimento de passar a fazer, olhar quais são as minhas tendências na vida, aquilo que eu deveria ter feito e não estou fazendo. Aí depois sim, quando a gente está inscrito nessa realidade, a gente consegue dar um segundo passo já maduro, que é quando a gente vê, quando vem aquela dramática pergunta que os filósofos espanhóis traziam, né? No final da minha vida, eu retifico ou ratifico? O que ele está querendo dizer com isso, né? Eu faria exatamente como eu fiz nos últimos tempos, ou eu passaria a fazer tudo diferente, né? Aí é o momento em que a gente deve se perguntar, né? Isso que eu estou fazendo aqui faz sentido ou não faz sentido, né? Sem viagens mirabolantes, né? É aquilo que eu estou fazendo. Poxa, eu estou limpando a casa direito, eu estou de repente trocando a fralda do meu filho, eu estou entregando o relatório no meu trabalho, as coisas do cotidiano no meu dia a dia, né? E aí eu posso me perguntar, finalmente, quando eu estou cumprindo o meu dever, eu posso me deparar diante dessa pergunta, né? Isso que eu estou fazendo aqui faz sentido ou não faz sentido? Eu retifico ou ratifico, né? Então a morte, ela jamais deveria ser esse ente terrível do qual as pessoas ficam transformando, né? Me incomoda falar de morte. Ora, mas que bobeira, né? Se incomoda, é para incomodar mesmo, né? Se o assunto morte é algo que te incomoda, é porque saiba de uma coisa, você não está fazendo as coisas direito. Esse assunto, né, de olhar para o fim, ele só te incomoda quando tu não está fazendo as coisas direito, né? Porque tu olha e, poxa, esses podem ser os meus últimos minutos, né? Essa ideia, ela tem que estar fixa, né? Então, seja aquele perdão que você precisa dar, aquela dívida que você precisa pagar, aquele eu te amo que você precisa dizer, aquilo que você deveria ter feito e não fez ainda. E assim, dessa forma, a gente não paralisa, né? Isso dá sentido ao nosso dever, né? Esse medo da morte vem, no fim das contas, de uma vida totalmente desorganizada, né? Sem a noção desse fim, sem a noção que a nossa vida é finita, aqui materialmente falando, né? Não existe vida, porque eu não faço nada nunca, né? Se eu não tenho essa dimensão, eu só fico sobrevivendo todos os dias, sem fazer aquilo que precisaria ser feito, né? Então, assim como o Viktor Frankl falou, né? Que se dane o tempo que tu tem, eu não estou nem aí para o tempo que tu tem, né? Aí a gente já olha para isso e já consegue progredir, a gente começa a querer acordar de manhã realmente, né? Independente do tempo que eu tenho, fazendo aquilo que precisa ser feito todos os dias, sem medo, né? O que é não viver sem medo, né? Viver sem medo é quando a gente consegue viver realmente com esperança, né? E como que a gente manipula a esperança? Como que a gente transforma verdadeiramente a esperança e dá sentido a essa palavra, né? A gente transforma a esperança quando nós estamos fazendo o que deveríamos estar fazendo em vistas de um destino final que a gente pode chamar assim de morte. Aquilo que eu falei na live de hoje de manhã, né? Não faz sentido eu supervalorizar o namoro se eu não estou olhando para um casamento. Não faz sentido eu supervalorizar uma infância se eu não estou me dirigindo para uma vida adulta. Da mesma forma, não faz sentido eu valorizar a minha esperança, eu supervalorizar a minha esperança se eu não estou me dirigindo para um destino final. Todos nós estamos, essa é a realidade, todos nós estamos indo para um destino final, e essa esperança ela só aparece realmente no nosso peito de uma forma quando a gente perde esse medo, e para perder esse medo a gente precisa estar cumprindo o nosso dever, como aquele que deita no final da noite com a cabeça no travesseiro sabendo, esse dia eu fui quem eu deveria ser e eu fiz o que eu deveria ter feito. A minha vida está cada dia mais com menos pendências, né? Essas pendências importantes que me incomodam, que doem aqui no meu peito, eu estou fazendo elas sumirem dia após dia, fazendo o que deveria ser feito. Assim, se amanhã for o meu último dia, eu vou tranquilo com aquela sensação de dever cumprido, né? Aí como Chico Anísio, Rubem Alves falavam, né? Eu não tenho medo da morte, eu só fico triste porque eu queria viver mais. Mas se eu tenho a sensação de dever cumprido, eu consigo fazer isso em paz, né? Porque eu fui aquele que deveria ser. Aí no final eu não preciso
retificar mais, eu posso ratificar. Eu fui quem eu deveria ser feito. É isso que eu desejo para todos vocês. Essa foi a nossa live número 266. Espero que tenham gostado. Compartilhem com mais pessoas. Amanhã estaremos aqui de novo, de manhã, se Deus quiser, para a nossa live 267. Um ótimo final de terça-feira a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.